No começo de agosto, o Banco Central anunciou a sua nova moeda digital, o Drex. E desde então eu tenho visto muitas dúvidas circulando a respeito desse novo instrumento financeiro. É como o Pix? É como uma criptomoeda? Como vai funcionar? E quais as vantagens e desvantagens para você, cidadão? Nesse vídeo eu vou esclarecer tudo isso e ainda deixar a minha opinião sobre o assunto. Então, se isso te interessa, acompanha com atenção. O que é o Drex? Antes de entender o que é o Drex, vale a pena entender o que essa sigla significa. D de digital, R de real, E de eletrônico, X, o X, para ficar moderno e dar uma ideia de conexão, né? Só perguntar aí pro Elon Musk. Mas o que é isso? Ainda há muito desenvolvimento pela frente e ainda não é 100% claro como essa tecnologia deve nos afetar diretamente. Porém, já sabemos de algumas coisas. Basicamente, o Drex é uma moeda digital criada pelo Banco Central do Brasil com o intuito de digitalizar e facilitar as transações. O real digital é completamente virtual e ele reside em quê? Em sistemas de tecnologia de ponta, como por exemplo o blockchain, ou seja, utiliza uma mesma forma de codificação que o Bitcoin, por exemplo. O que é o blockchain? O blockchain armazena periodicamente informações de transações em lotes que são chamados de blocos. Esses blocos recebem uma impressão digital chamada de hash, um código matemático único que são interligados em conjunto em ordem cronológica, formando uma linha contínua de blocos, uma corrente, daí por isso o termo chain. Os blocos de dados presentes nessa blockchain, eles estão associados entre si de modo que nenhum dado ou informação pode ser apagado e até mesmo editado. Além de agilizar transações, essa tecnologia também permite a auditoria das transações pelos participantes do sistema e reduz a necessidade de intermediários, garantindo maior eficiência e maior segurança. Ou seja, as transações elas não precisariam necessariamente passar pelo banco comercial que você usa. A porta está aberta para que elas sejam feitas diretamente, uma modalidade peer-to-peer, ou seja, entre pessoas. No entanto, a ideia inicial dele é que haverá tokenização das transações entre os bancos e entre as pessoas. Emitido e regulado por um Banco Central do Brasil, o Drex será uma CBDC, uma Central Bank Digital Currency, ou seja, uma versão virtual da moeda oficial de um país, que é a resposta dos bancos centrais às criptos. Ambas as versões servem para fazer compras, estipular o preço de algo, guardar entre outras funções, e um Drex sempre será equivalente a R$1. Na prática, as pessoas terão acesso ao Drex por meio de contas digitais em instituições financeiras, aplicativos, plataformas de pagamento. No mesmo ambiente, será possível fazer uma conversão de moeda física em digital, viabilizar transações, pagamentos e recebimentos. A expectativa do Banco Central é de que ela chegue ao público até o fim de 2024. Se você achou essa novidade interessante, deixa o seu like aí. É como uma criptomoeda? Essa é a pergunta que vem à cabeça de quase todo mundo, principalmente porque a base de funcionamento do Drex é a tecnologia blockchain, a mesma utilizada para a criação das principais criptomoedas. No entanto, a moeda digital não terá nenhum tipo de variação no preço e será regulada pelo Banco Central. Ou seja, você não poderá especular com ela, comprando e vendendo-a em várias exchanges de criptos, buscando lucrar com a sua valorização. Até porque será sempre atrelada ao real, valendo R$1. Nisso, ela se assemelha muito mais a uma stablecoin. Stablecoin é um tipo de criptomoeda em que o valor do ativo digital deve estar atrelado a um ativo de referência, que pode ser moeda fiduciária, commodities, negociadas em bolsa ou outra criptomoeda. O Drex, apesar das semelhanças, também não é como o Pix. De acordo com o Banco Central, o Drex tem uma abordagem mais ampla que deve impactar o sistema financeiro como um todo. Enquanto o Pix é um meio de pagamentos que foi inserido no modelo financeiro, o Drex ele é uma transformação digital de moeda brasileira que funcionará aí de maneira automatizada na intermediação dos processos. O Brasil é o primeiro a fazer? Essa é uma inovação que o Brasil criou? Na verdade, não. Apesar de estarmos muitas vezes na vanguarda
de inovações financeiras no mundo todo, com uma criação do próprio Pix, total de 130 países que juntos representam 98% do PIB global, estão atualmente explorando moedas digitais de seus respectivos bancos centrais. Assim como o Brasil, a Índia também planeja lançar a sua moeda em 2024. O Banco Central Europeu está no caminho para iniciar o piloto do euro digital. Austrália, Tailândia, Rússia têm a intenção de continuar os seus testes pilotos também. Na China, o piloto, que atualmente alcança 260 milhões de pessoas, está sendo testado em mais de 200 situações, como transporte público, pagamentos de estímulo, comércio eletrônico. O Banco da Inglaterra e o Banco do Japão também estão desenvolvendo protótipos de CBDC, enquanto nos Estados Unidos o progresso nesse sentido estagnou um pouco no varejo. Porém, é claro que essa é uma inovação global galopante, na qual o Brasil também está inserido. Quais os benefícios do Drex? Qual o lado bom da criação de Drex? Como ele auxilia na sua vida? Bom, em uma série de sentidos. Primeiramente, ele pressiona bancos a prestarem serviço melhor. Pô, como assim, Eliseu? Bom, se o intermédio de um banco para operações financeiras se fizer cada vez menos necessário, eles serão obrigados a oferecer condições melhores para reter os seus clientes. Além disso, é possível argumentar que essa nova CBDC dificultaria para mercados ilegais atuarem, já que o governo teria como rastrear dinheiro e transações no sistema. E eu falarei mais disso logo mais. Finalmente, o Drex, apesar de não ter esse foco agora, abre a porta para inovações financeiras, como smart contracts, por exemplo. Os smart contracts seriam, como diz o nome, contratos inteligentes, que tirariam a necessidade de formalização em um cartório. Por exemplo, em caso de compra e venda. Para entender isso, pense na compra de um carro, por exemplo. Com o pagamento sendo efetuado em Drex, a transferência de propriedade do veículo poderia ser feita simultaneamente ao pagamento. Então, trazendo mais segurança para os lados do comprador e também do vendedor. Quais os riscos do Drex? Porém, nem tudo é um mar de flores e é claro que a existência de uma moeda digital comandada pelo Banco Central traz alguns alertas. O primeiro e mais óbvio de todos é aquele que eu mencionei mais cedo, falando da segurança. O governo vai saber onde você está usando, o que está comprando, para onde está indo, quanto está guardando, etc. Ou seja, é um sistema totalmente centralizado, algo que vai completamente contra a ideia original das criptos, de prezar por anonimidade, privacidade, etc. E esse controle e informação permitiria muitas atitudes questionáveis do Banco Central, como a possibilidade de cobrar imposto de renda automaticamente da sua conta, sem seu conhecimento e seu consentimento. Até coisas mais graves, como bloquear as suas contas ou te impedir de comprar certas coisas, algo que atentaria contra a liberdade individual, poderia ser considerado opressão financeira. É claro que o Banco Central foi questionado acerca dessas possibilidades e respondeu dizendo que a Constituição Federal veda qualquer abuso nesse sentido. Segundo a instituição, o Banco Central não tem poder de bloquear contas, apenas a Justiça detém poder de demandar aos bancos e às instituições financeiras o bloqueio de bens de contas, e isso se aplicaria ao Drex na mesma forma que ocorre hoje. Além disso, segundo o Banco Central, quem terá as informações dos clientes e transações será o banco, fintech ou instituição de pagamento de preferência do cidadão. Cabe a cada um decidir o quanto acredita nisso, mas é inegável que essa inovação traz possibilidades interessantes e também preocupantes. Mas o que eu acho disso é isso que eu vou revelar a seguir. O que eu acho? Antes de eu dar a minha opinião, pausa o vídeo, deixa aí nos comentários. Drex é uma inovação interessante ou um risco à liberdade financeira da população? O que você acha? Fundamentalmente, o real digital é uma inovação que não tem como ser parada. Assim como o ouro abriu caminho para notas, as notas para os cartões para as transações diretas, o dinheiro digital é parte do futuro. Pessoalmente, eu vejo essa mudança como algo único, transformador, em que vai possibilitar as pessoas terem a escolha de estar transacionando tudo de uma maneira muito mais rápida e gerando mais economia no mercado. E quanto aos negativos,
Acredito que possa estar favorecendo um controle maior por causa dos bancos centrais mundiais. E isso aí é pior para a liberdade individual. Se você pensa como eu ou diferente, a questão é que vamos ter certeza de como essa história vai se desenrolar a partir do lançamento dessa moeda digital. Até lá, se você quer continuar bem informado pelos mercados, sobre economia, sobre investimentos, não esqueça de se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse. Nos vemos no próximo vídeo.